Graças a Deus, amém? Boa noite, paz seja com todos. Você que veio para ouvir a palavra do Senhor, abra comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler o versículo 11. Jeremias 18, 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém? Igreja, esse versículo é muito claro. Convertei-vos. Mude e melhore os seus caminhos. Está ali. Mude o seu caminho mal, melhore os vossos caminhos. Eu sei que muitas coisas que aconteceram na nossa vida, muitas coisas que nós passamos, muitas situações que nos envolveram em algum momento, nos deixou marcas, nos deixou dificuldades, nos deixou cicatrizes, essa é a palavra. Mas esse Deus que nós estamos aqui nesta noite para servir, Ele é um Deus que molda, Ele é um Deus quem pode refazer, Ele é um Deus quem pode mudar todas as circunstâncias, mas para isso, Ele, minha e da sua autorização, Ele precisa de uma atitude vinda de nós, ou seja, Ele precisa que nós demos o primeiro passo. E aqui Ele está falando para mim e para você: fala agora, fala para o povo, abre os olhos do povo. Abrir para quê, igreja? No mesmo versículo Ele fala: eu estou forjando mal contra vós. Ou seja, está vindo problemas, está vindo dificuldades, está vindo aí dias difíceis pela frente. E eu não quero que vocês sejam pegos de surpresa, eu não quero que vocês sejam acometidos por este mal que está vindo, por essa situação que está sendo gerada. Igreja, eu não sei se vocês sabem, mas o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. A Bíblia é muito clara em dizer isso, não foi criado para nós. Só que muitos de nós estamos dando legalidade e sendo jogados lá, e sendo lançados onde é um lugar que não era para nós. E Ele está falando aqui, ó, convertei-vos. Ele está falando assim: o seu caminho é mau, muda. O seu caminho não é legal, sai desse caminho e vai para um outro lugar. Eu posso mudar a sua história, eu posso mudar a sua vida, porque eu sou o oleiro, Jesus está falando. Se você me der condições, se você estiver com o seu coração maleável, eu posso entrar na sua vida e mudar a sua história, eu posso entrar na sua vida e transformar os seus caminhos, eu posso entrar na sua vida e mesmo com as rachaduras, mesmo com todas as circunstâncias que você viveu, mesmo com tudo aquilo que deixou a sua vida marcada, eu consigo fazer algo novo na sua vida, eu consigo transformar. Eu quero ler isso com vocês para a gente poder entender muito bem isso daqui. Ele está falando no versículo 2 do mesmo capítulo 18: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu vou te fazer ouvir as palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia do barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Igreja, Deus fala assim para Jeremias: desce na casa do oleiro e eu vou falar contigo. E chega lá, igreja, o vaso está sendo formado, como nós acabamos de ler aqui, o vaso estava na roda. Não sei se vocês conhecem como é que era antigamente. Eles sentavam numa cadeira e tinha uma roda na frente deles, e com os pés eles iam movimentando, aquela roda ia girando, onde no vaso eles iam
fazendo conforme aquilo que eles precisavam, o formato que eles queriam alcançar. Só que no momento que ele estava fazendo aquele vaso, o barro rachou, houve uma rachadura naquele vaso, e então ele tirou aquela parte danificada e deu outro formato para o vaso, fez de outra maneira, mas ele concretizou o vaso. Por que ele concretizou o vaso, igreja? Porque a argila ainda podia ser moldada, a argila ainda estava no molde, ainda estava na roda, a argila ainda estava no ponto de ser forjada, de ser transformada. Não era aquele vaso que ele queria, mas com aquela dificuldade, com aquela rachadura, ele teve que fazer um outro vaso. Igreja, eu e você estamos na roda da vida, nós estamos aqui sendo forjados. Todos os dias que nós levantamos, todos os dias que nós montamos num ônibus para ir para o trabalho, ou na moto, ou no carro, todos os dias que nós nos colocamos a sair da nossa casa, a ter contato com a sociedade, nós estamos no molde, nós estamos ali naquela roda. E se nós estamos dispostos a melhorar, como nós lemos no versículo do início do culto, se nós estamos dispostos a melhorar os nossos caminhos, todos os dias é uma oportunidade de, mesmo com rachaduras, a gente conseguir alcançar alguma coisa maior, a gente conseguir alcançar alguma coisa melhor. Eu trouxe até alguns exemplos aqui, ó. Às vezes o que Deus queria fazer com você era esta caneca bonita, grande, lógico, isso aqui não é de barro, isso daqui já é porcelana, né? Cerâmica, mas dá para a gente entender. E Deus queria fazer algo assim maravilhoso, algo bonito, algo todo escrito, grande, para você tomar uma boa xícara de café, ou uma xícara de café com leite, ou um leite quente. Mas as suas dificuldades, vou até deixar aqui para vocês olharem, mas às vezes houve uma ruptura, e o que deu para fazer foi uma xícara pequena, mas foi feito. Não ficou grande, bonita para se tomar com café, com leite, mas ficou uma xícara menor, mas formou, chegou, mesmo com as rupturas, mesmo com as dificuldades. Mas o que tem acontecido com muitas pessoas, igreja? Eles têm se enrijecido. Depois que a xícara chega naquele ponto ali, você consegue mudar ela, igreja? Sim ou não? Você não consegue dar outra forma para ela, porque ela a argila já enrijeceu, já ficou dura, você não consegue mais transformar. Olha o que Deus fala, capítulo 19, versículo 1: assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro, leva contigo os anciões do povo e os anciões dos sacerdotes, sai ao vale do filho de Imom, que está à entrada da porta do sol, apregua ali as palavras que eu disser, e dize, ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retire-lhe-ão as orelhas, porquanto me deixaram, profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o qual nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale de Inom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá,
de Jerusalém neste lugar, os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e dos animais da terra. Porei esta cidade por espanto e por objeto de assobio. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne dos seus filhos, a carne das suas filhas. Comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que vos apertarão os seus inimigos, e os buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo, esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Capítulo 18, Deus está mostrando toda a sua misericórdia, todo o seu carinho. No capítulo 18, Deus está mostrando toda a sua graça com o povo. Ele fala para o profeta: vai lá e avisa, vai lá e fala, pede para eles mudarem, pede para eles se desviarem dos caminhos maus, peça para eles estarem com um coração moldável, para que eu possa conduzir conforme a minha vontade. No capítulo 18, Deus está falando assim: peça para que eles fiquem na roda, deixa eu moldar, deixa eu fazer, deixa eu transformar, deixa eu dar forma na vida de vocês. No capítulo 18 está falando assim: confia em mim, confia no que eu posso fazer, confia no que eu posso te formar, não na tua vontade, no teu desejo. Agora já no capítulo 19, Deus fala: vai lá, profeta, compra uma botija, ou seja, já um vaso pronto, enrijecido, já foi queimado, porque na época se colocava na fornalha, dentro do forno, para ele pegar forma, para ele ficar duro, para a argila endurecer. Já pega pronto, algo que não dá mais para moldar, algo que não dá mais para fazer, quebra. Eu queria quebrar, mas a Simone, na hora que ela viu eu pegando as canecas, ela já falou: não é para você quebrar, hein? Eu falei que eu ia pregar sobre o vaso do oleiro, ela: não é para você quebrar as canecas, hein? Ele falou: quebra na frente de todo mundo, quebra esse vaso na frente deles, e fala para eles que eles não se deixaram moldar, fala para eles que eles não se deixaram mudar os seus caminhos, e assim como esse vaso foi quebrado na frente deles, eles serão quebrados, eles serão levados cativos, eles terão um grande problema. Quem conhece um pouco de Bíblia sabe que Jeremias profetizou antes do cativeiro da Babilônia, e depois eles foram presos 70 anos como escravos na Babilônia. Morreu muitos judeus nessa época, mas o capítulo 19 é a consequência de não ter se convertido. O capítulo 18, igreja, é a misericórdia de Deus. Eu vou dizer para vocês de uma forma que vocês entendam nos dias de hoje: o capítulo 18 é o sacrifício de Jesus no teu lugar. O capítulo de 18 é Jesus pagando o preço pela sua vida, e você só precisa aceitar, só precisa se converter. 19 já é o Pai, Deus, falando assim: vou trazer justiça, porque eu enviei o meu filho e você não creu. Vou trazer justiça, porque o meu filho pagou o preço pelo seu pecado e você não aceitou. Vou trazer justiça, porque bastava você mudar os seus caminhos e você não mudou. E por que muitas vezes isso acontece, igreja? Por que muitas vezes essas coisas estão entrando nas nossas vidas e nós não estamos percebendo, igreja? Porque os nossos corações estão duros. Eu quero ler com vocês o que está escrito no versículo 12, mas eles dizem, no 18:12, mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração.
Por que o povo não se converte, igreja? Por que o povo não deixa os seus caminhos maus? Por que as pessoas não se entregam para Jesus? Por causa disso aí, ó. Estão falando há tanto tempo que Jesus vai voltar e Ele nunca volta. Não tem esperança para ninguém, não. Nós oramos tanto para fulano, e o fulano não deu certo o que nós oramos, então, não há esperança, não. A gente sempre fica colocando empecilhos para poder justificar os nossos erros. Aí ele fala ali, continuando, porque após as nossas imaginações andaremos. O que são as nossas imaginações, igreja? Prostituição, sim ou não? Adultério, fornicação, inveja, egoísmo. Queremos alcançar e comprar tudo e ser dono do mundo. Somos ambiciosos. Andamos conforme as imaginações da nossa mente. Aí ele continua ainda, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Vontades, sentimentos, desejos. Nos entregamos a essas coisas. E nós não percebemos, igreja, que conforme a gente vai entrando nessas situações, conforme nós vamos permitindo essas vidas, conforme nós vamos perdendo a esperança do Evangelho, a esperança em Jesus Cristo, a esperança de transformação na igreja, o nosso coração vai ficando enrijecido, o nosso coração vai ficando duro como esta caneca. O nosso coração vai ficando como uma pedra. E aí não tem mais como tratar, não tem mais como se converter, não tem mais como mudar. Igreja, o que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você nesta noite está difícil a roda da vida para você? Está difícil as circunstâncias que te envolvem? A sua situação, a situação do mundo, a situação econômica das pessoas estão difíceis neste mundo? Mas não saia da roda. Deixa eu continuar moldando, deixa eu continuar fazendo, deixa eu continuar dando a forma, continue tendo esperança, continue confiando na minha palavra. Não saia, porque se você sair, vai enrijecer, e se enrijecer, vai ser quebrado. Igreja, nós estamos vivendo, como eu sempre estou dizendo, como eu sempre estou alertando, a pior fase da igreja. Nós estamos passando a pior fase da igreja. Você pode falar, nada pastor, as igrejas estão ricas, as igrejas estão abençoadas, as igrejas estão bonitas, tem algumas até com jogo de som, com jogo de luminária, tem algumas com sons poderosos, tem templos aí para 20, 30 mil pessoas. Será que tem Jesus lá dentro? Será que Jesus está habitando nesses lugares? Igreja, sabe o que eu percebo? Jesus já saiu das escolas há muito tempo. Jesus já saiu das casas há muito tempo. Jesus já saiu das famílias há muito tempo. Jesus já saiu dos nossos pensamentos há muito tempo, porque hoje nós estamos preocupados com o cartão de crédito que vai vencer dia 10, com a parcela do carro, com a faculdade, com o casamento, com as festas, como Jesus fala lá em Mateus 25, os dias virão como nos dias de Noé, casarão, se darão em casamento, festas, muitas alegrias, muitas confraternizações, e de repente a porta da arca foi fechada, a chuva veio e pegou todo mundo de surpresa. E o mundo acabou e sobraram-se 8 almas. Infelizmente, Jesus já saiu dos nossos pensamentos faz tempo, porque nós entulhamos o nosso coração e os nossos pensamentos com as coisas deste mundo, com as nossas necessidades. E infelizmente, igreja, por último, Jesus está saindo das igrejas. Jesus não está mais nas igrejas. Não há mais conversão. O que esse texto que nós lemos aqui, o versículo 11 fala? Convertei-vos. O que é converter, igreja?
de uma forma simples, que vocês nunca vão esquecer. Você está indo para frente, você converte, vai para trás. É isso, é mudar de direção, é mudar de rumo. O que ele fala no mesmo capítulo, no versículo 11? Agora, cada um do seu mau caminho, e melhore os vossos caminhos, ou seja, muda a direção. Está vendo que isso daí vai te levar para um problema? Está vendo que isso aí vai te levar para uma dificuldade? Muda a direção. Converte. A semana passada foi ceia, eu falei aqui para vocês, para nós estarmos aqui, para ver o culto, para ver uma igreja aberta, para poder pregar a palavra, Jesus teve que se entregar. Jesus está totalmente comprometido com a igreja. Jesus está totalmente comprometido com este lugar, porque Ele deu a vida por nós. Aí tem pessoas que falam: pastor, eu sou a igreja, eu não preciso ir lá no culto, porque eu sou a igreja. Irmãos, eu sou um corpo. Sabe por que eu sou um corpo? Porque eu sou formado de vários membros. Eu tenho mão, eu tenho braço, antebraço, eu tenho um tronco, eu tenho uma cabeça, um pescoço, e nenhum membro meu funciona fora do corpo, sim ou não? Se eu arrancar minha mão aqui agora, ela para e ela apodrece, porque ela não está no corpo. O que está acontecendo com a igreja hoje? A igreja somos nós? Sim, mas cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, se eu saio do corpo, automaticamente eu não faço parte do corpo. Igreja, nós estamos vivendo os piores momentos da nossa história. O que a palavra está dizendo para nós no versículo 11? Fala agora. Fala agora, vai lá e anuncia, vai lá e prega, vai lá e ensina. Jesus Cristo já morreu na cruz, Jesus Cristo já verteu o seu sangue, Jesus Cristo já entregou o seu corpo como um sacrifício vivo pelos nossos pecados, Jesus Cristo já derramou o seu sangue para uma nova aliança, Jesus Cristo já fez todas as coisas, basta nós nos convertermos. E o que é a conversão, igreja? É sair daquilo que é ruim, é sair daquilo que é mal, e ir para aquilo que é bom, para um caminho melhor, para ser melhorado. Pastor, mas minha vida tem sido difícil. Mas se você estiver nos caminhos do Senhor, continue, não saia da roda, igreja. Se você sair da roda, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas. Se mantenha uma argila flexível, porque o dia que você se tornar uma argila enrijecida, você já não serve para mais nada. A única coisa que vai acontecer é quebrar. A única coisa que vai acontecer é ser jogada fora. Vamos ler o que está escrito no versículo 18. Então disseram: vinde, maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, a palavra do profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Jeremias estava lá anunciando para eles se converterem, Jeremias estava lá anunciando para eles largarem aqueles caminhos maus, para Deus se arrepender daquele mal e não fazer com que aquilo acontecesse. Mas em vez deles se arrependerem, igreja, em vez deles mudarem, em vez deles transformarem a sua vida, vamos pegar Jeremias, vamos prendê-lo, vamos calar a boca dele, vamos fazer com que ele pare de falar. Eu vou traduzir para hoje, igreja, vou traduzir para os nossos dias esse versículo do capítulo 18. Vamos mudar de igreja. Para que ficar ouvindo esse pastor falando que eu preciso me converter? Vamos para outro lugar. Tem aquela igreja lá que tem um monte de louvor, é bonito. Vamos lá, é gostoso.
A palavra é curtinha, muitas vezes é de bênção, é de edificação, muitas vezes é de prosperidade. Vamos para lá, larga a mão disso aí. Para que eu vou ficar aí lá tomando pancada? Para que eu vou ficar aí lá tomando paulada? Para que eu vou ficar aí lá ouvindo palavras fortes, que eu tenho que me converter, que eu tenho que deixar isso, que eu tenho que deixar aquilo? Não. Vamos mudar, é mais fácil. Vamos prender Jeremias. Está falando contra nós. Está falando contra as nossas vidas, vamos prendê-lo. Eu não sei se vocês sabem, igreja, mas isso tudo aqui se cumpriu. Sabe por quê? Eles não se converteram. E sabe qual que era o maior mal da vida deles? Eu não sei se vocês prestaram atenção em todos os versículos que eu li do capítulo 19, mas depois vocês podem ler, está logo ali no começo, versículos 5 e 6. Eles matavam os seus primeiros filhos pequenos para Baal. Eles sacrificavam as suas crianças para Baal. E Deus falou assim para eles: para de fazer isso. Eu que sou Deus, nunca pedi, e vocês estão fazendo isso. Para de fazer isso. Mas como vocês não param, vocês vão comer a carne dos seus próprios filhos. E se vocês continuarem lendo, vocês vão ver os outros capítulos para frente, que durante o cerco da Babilônia, que acredita-se que durou 2 anos, como eles não plantavam, como eles não conseguiam espaço para plantar, chegou um momento deles matarem e comerem os próprios filhos. Chegou um momento deles comerem as carnes uns dos outros que morriam, para não morrer de fome. Igreja, não mudou nada. Jesus está falando, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 25, abra comigo aí. Mateus 25, 31, a partir do 31 diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Para quem que foi preparado o inferno, igreja? Para o diabo e para os seus demônios. Não foi para nós. Não foi. Jesus quis deixar bem claro aqui: o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que nós lemos lá em Jeremias 18, 11? Fala, avisa, estão vindo tempos difíceis, estão vindo tempos problemáticos, vão vir momentos complicados da sua história,
da sua vida. Convertei-vos, arrependei-vos, mudai os vossos caminhos. Deixa eu moldar, deixa eu fazer. Para de ficar andando conforme o seu coração, conforme nós lemos lá no versículo 12. Conforme a sua imaginação, conforme a sua vontade. Para de ficar andando conforme os seus desejos da carne, igreja. Porque vai chegar um momento, vai chegar uma hora, onde as coisas vão acontecer, e se você estiver enrijecido, se você não deixou-se ser mudado, se você não deixou-se ser transformado pelo oleiro, vai ser jogado por terra e vai ser quebrado. E ele está falando ali, ó, eu vou separar o bode das ovelhas, eu vou separar os cordeiros na hora do juízo final. Ah, mas nós não temos mais esperança, conforme nós lemos lá em Jeremias 18. Igreja, isso é o que o diabo quer que você pense, porque se você achar que você não tem vida após a morte, se você achar que você não tem condições, que não existe um paraíso, que não existe um inferno, o que você vai fazer? Eu vou aproveitar. Eu vou curtir aquilo que eu quero, a vontade, os meus desejos, aquilo que o meu coração quer. E igreja, nós somos totalmente pecaminosos, os nossos pensamentos são totalmente contrários à vontade de Deus. Eu gosto muito de Paulo lá no capítulo 7 de Romanos, onde ele fala assim: dentro de mim não habita bem algum, sim ou não? Alguém já leu lá? Dentro de mim não tem nada de bom. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Pobre homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele até confirma lá: dou graças a Deus por Jesus, que pagou o preço pela minha vida. Mas você está dizendo que Paulo era pecador e você está falando para se converter, mas Paulo estava na roda. Paulo estava se deixando ser moldado, Paulo estava nas mãos do Senhor, se deixando ser transformado, Paulo estava entregando os seus caminhos para Jesus, e reconhecendo que ele é totalmente dependente do Senhor. O problema acontece quando enrijece, quando a argila fica dura e você já não se deixa mais moldar. O problema acontece quando você se entrega às paixões deste mundo, aos desejos, e não permite mais que o Senhor transforme, não permite mais que o Senhor mude. Igreja, Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: fica no capítulo 18, fica diante da minha graça, fica diante do meu poder de transformar, mesmo que tiver umas rachaduras, mesmo que a vida, as dificuldades, as suas escolhas, os problemas, as tradições da sua família, deixou alguma ruptura aí no vaso, eu tenho condições de fazer outro, eu tenho condições de mudar um pouquinho, eu tenho condições de fazer algo diferente, mas não saia da minha presença, porque se você sair da minha presença, o calor deste mundo, o calor do sol vai enrijecer a argila, e aí eu não consigo fazer mais nada. Aí é o capítulo 19, aí é juízo, aí é o problema, são as dificuldades, aí vai pagar o preço. Caminha para o capítulo 18, ele está falando, fica ali, aonde eu posso moldar. Irmãos, o vaso depende da qualidade da argila. E qual tem sido a tua qualidade? Qual tem sido a tua argila? É uma pessoa moldável? É uma pessoa que tem facilidade em mudar os caminhos? É uma pessoa que tem facilidade em ouvir? Em obedecer? Ou a argila já endureceu? Não consegue mais moldar, não ouve mais, não aceita uma correção,
prefere mudar da onde está a ouvir alguma coisa? Como que está a sua argila? Deus está falando, muda o caminho, sai das vontades do seu coração, sai dos desejos da tua carne, para de fazer a tua vontade, por mais que ela grita, como Paulo fala lá em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, pobre homem que sou, mas luta contra isso, esteja disposto a mudar, esteja disposto a ouvir, fica na roda do oleiro, deixa o oleiro te moldar, deixa o oleiro fazer o teu caminho melhora o seu caminho. Mas muitas vezes, igreja, nós temos sido rígidos, é assim, acabou, você quer, não quer, não, amém. Só que quando é rígido, se eu jogar a informação no chão, igreja, ela não quebra, ela só vai espalhar, pois eu junto ela. Mas se eu jogar essa caneca pronta no chão aqui, ela vai quebrar. E por que ela vai quebrar? Porque ela já está rígida, ela já não consegue ser moldada, ela já não consegue ser mudada, ela já não consegue ser transformada. Igreja, se Jesus estivesse endurecido o seu coração, ele não teria ido para a cruz, e hoje nós não estaríamos aqui, hoje nós não teríamos direito à salvação. Quando disseram para ele, deixa isso para lá, nós vamos te defender, não vai ser entregue em lugar nenhum não, ele vira para os discípulos e fala assim, mas foi para isso que eu vim, foi para este momento, não tem como eu fugir, eu até pedi para o Pai passar de mim o cálice, mas eu tenho que beber esse cálice. Igreja, se nós estamos aqui neste mundo, é para sermos melhorados. Se você está no seu trabalho e tem um gerente mala lá, um gerente chato, é porque ele está te moldando para você ser melhorado. Se você tem pessoas difíceis perto de você, é para que você melhore, para que você cresça. Se você está passando um momento financeiro complicado da sua história, é para que você aprenda, é para que você cresça. Só que se você sair da roda, não tem mais o que fazer. Aí é capítulo 19, aí é justiça. Se você sair da presença do Senhor, não tem mais como mudar, não tem mais como fazer diferente. A roda da vida é o que te molda. É por isso que Jesus fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, você está passando aflição? Eu também passei. Enquanto você estiver na roda, tem que passar. Ai, pastor, mas eu tive um problema sério com um antigo relacionamento, com um antigo casamento, com um filho. Igreja, não importa as rupturas, Jesus é especialista em fazer novos vasos. Jesus é especialista em dar novos moldes. Às vezes o que ele queria fazer, que era o bonitão ali, não deu para fazer. Porque no meio do caminho a inocência foi embora, no meio do caminho o pecado entrou no seu coração, no meio do caminho você permitiu certas circunstâncias. Eu me converti, igreja, eu tinha 10 anos de idade, 18 para 19 praticamente. Durante uns 3 anos, mais ou menos dos meus 15, 16 na verdade, 16 e meio para frente ali, foi onde eu conheci muita coisa errada. Foram 2 anos e meio só que eu me arrependo, igreja, porque hoje muitas das minhas falhas na minha alma, muitas das rupturas na minha caneca, no meu vaso, são consequências desses 2 anos e meio. Muitas das minhas lutas é por ter se entregado e deixado o inimigo agir no meu coração. Mas tem como eu jogar fora isso, igreja? Não. Tem como eu deixar isso? Não, eu tenho que conviver, eu tenho que lidar, e eu tenho que pedir todos os dias, Senhor, faz um vaso novo, molda do teu jeito, tem esse probleminha aqui, ó, mas eu estou aqui lutando, tem essa falha aqui, Senhor, mas eu estou batalhando.
tem essa circunstância aqui, mas eu estou tentando. Assim como Paulo, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo, mas o mal eu já faço. Só que eu estou aqui batalhando, eu estou aqui lutando. Vamos falar de Paulo também, lá em 2 Coríntios capítulo 12, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um enviado de Satanás, a qual eu orei 3 vezes para que Deus tirasse de mim, e não foi tirado. E então uma voz gritou no meu ouvido: a minha graça te basta. E ele entendeu, igreja, que ele ia ter que conviver com aquela ruptura, ele entendeu que ele ia ter que conviver com aquele mal, ele entendeu que ele ia ter que conviver com aquela dificuldade. Eu vou falar de uma forma que você vai entender mais simples. Há uns 5 anos atrás, eu descobri o desgraça do diabetes. Eu já orei, igreja, já orei mais de 3 vezes já. Senhor, arranca esse inferno de mim. O Senhor é poderoso para tirar isso aqui de mim. Mas sabe o que eu ouço? A minha graça te basta. A minha graça te basta. E igreja, a hora que eu vejo que o trem está lá 350, estourando, dando KM, aí eu falo, eu preciso caminhar. Aí eu vou caminhar, igreja, tem que caminhar 1 hora, 1h20, aí eu oro, aí eu busco o Senhor na caminhada, aí eu chego mais perto, aí eu entendo o final do capítulo 12 de 2 Coríntios, onde Paulo fala assim: hoje quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Porque quando o mal se manifesta, a graça encobre, a graça me satisfaz. Igreja, acredite que esse espinho na carne de Paulo também era uma doença, e acredita que quando ela se manifestava, ele ficava bem mal, mas era o momento dele orar, era o momento dele parar, era o momento dele ter intimidade com o Senhor, era o momento dele estar na presença do Senhor. Igreja, faz 5 anos que eu estou aqui, uma igreja pequena, uma igreja menor, e sabe o que eu entendi? Que Deus queria eu mais perto dele, que aonde eu estava, eu tinha status, eu tinha cargos, eu tinha todo o glamour, vamos falar assim, porque eu era abaixo do pastor titular, eu era o vice, só que eu não tinha tempo para Deus, eu não tinha intimidade com Deus, eu só fazia, eu era o operário, só fazia. Hoje não, igreja, hoje eu tenho tempo para orar, hoje eu tenho tempo para buscar o Senhor, hoje eu tenho tempo para acompanhar, hoje eu tenho tempo para falar com Deus, para estudar a palavra, para ficar tranquilo com o Senhor. Hoje eu tenho tempo para poder aquietar. A Bíblia fala assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Eu não tinha tempo para ficar quieto não, igreja. Eu deitava já pensando o que eu ia fazer no outro dia. Eu deitava já pensando como seria o outro dia, porque tinha célula na segunda, tinha Tadel na terça, tinha célula na quarta, célula na quinta, culto na sexta, no sábado a maioria das vezes eu tinha um monte de casamento para fazer, no domingo tinha escola bíblica de manhã, à noite tinha culto, eu não tinha paz. E Deus falou, calma, vou te colocar num lugar para você aquietar, vou te moldar, vou te colocar num lugar onde eu vou te dar uma forma diferente. Igreja, eu aprendi a buscar o Senhor nesses 5 anos, eu aprendi a orar, a desligar, eu aprendi a compreender as coisas do Senhor como elas são. Muitas vezes as pessoas têm saído do capítulo 18 de Jeremias, que é a graça de Jesus, e têm ido para o capítulo 19, igreja. Nós não queremos ouvir essas palavras, nós não queremos ouvir Jeremias, vamos prender ele, vamos acabar com isso. E com isso elas têm endurecido o coração, ficando em casa, dando lugar para o diabo. Ah, mas eu não consigo ir, pastor, eu não tenho força para ir, pastor, eu estou rendido. Beleza, continua, só que você está indo direto para o capítulo 19, direto para o capítulo onde Jesus vai pegar
a caneca e jogar no chão. Ah, mas ele não é graça, pastor? Você não está falando que Jesus é o capítulo 18? Até a dispensação da graça. Acabou a dispensação da graça, que é aquele capítulo 25, 31 que nós lemos lá de Mateus. Justiça, juízo. Igreja, está difícil, está dolorido, tem aberto algumas marcas, algumas brechas na sua vida, mas continua na roda. Não saia da roda do oleiro, porque ele está mandando pregar, ele está mandando falar para todos os lugares. A igreja está morna, a igreja está fria, a igreja não quer saber de mim, a igreja tem me expulsado, a igreja tem me deixado, mas eu estou à porta e bato. Se coloque de pé, igreja. Jeremias capítulo 21, versículo 8 e 9. E a este povo dirás: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer a espada, fome e pestilência. Mas o que sair e render-se aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. A hora que eu estava lendo aqui, sabe o que eu entendi, igreja? Romanos 12, 2. Está escrito em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Jesus Cristo. Aí eu vou trazer de novo para o versículo aqui que nós acabamos de ler. Se você se conformar com este mundo, igreja, você vai sofrer. Vou traduzir para ficar mais fácil as palavras que estão aqui. Você vai sofrer fome. Que fome que é esta? Fome da presença do Senhor, daquilo que te completa e não vai te completar. Você vai sofrer doenças. Aí é doença mesmo. Você vai sofrer morte, que é a separação de Deus. Agora eu vou até ler aqui para vocês entenderem e não ficar dúvida. Versículo 9, finalzinho dele aí, ó. Mas o que se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá a sua vida como despojo. Se render aos caldeus, igreja, seria ser escravizado, sim ou não? Mas Deus estava falando assim, ó: se você ficar na cidade, você morre, ou de doença ou de fome. Agora, se você se render e for escravo, você vai ter vida. Mesmo sofrendo, você vai ter vida. Igreja, quando eu tinha 19 anos, eu entreguei minha vida para Jesus. E de viver por mim mesmo, me tornei escravo de Cristo. Desde então. E desde então eu estou como esse povo judeu que foi escravizado pelos caldeus. Não faço mais a minha vontade, faço a vontade do Pai. Não tomo mais decisões em cima do que eu acho ou do que eu penso, mas do que aquilo que a igreja precisa ou o que Jesus acha melhor. Eu tenho sido escravo de Jesus desde então, igreja. E eu tenho recebido a minha vida, e vida em abundância. Ou seja, eu me tornei escravo de Cristo e fiquei melhor. Sabe o que eu percebi, igreja? Que enquanto eu estava fora da roda, enrijecido, achando que eu era o melhor, o maior, que fazia todas as coisas, eu não tinha vida. Eu estava morto. Mas quando eu entreguei a minha vida para o oleiro e falei: faz do jeito que você achar que é melhor aí, eu só vou obedecer. Me perdoa porque de vez em quando um velho homem vai voltar e vai querer tomar posse, vai querer tomar as rédeas. Mas você me perdoa, Senhor, rapidinho eu vou dar uns tapas nele lá, ele vai para o fundo de novo e o Senhor volta a conduzir a carroça da minha vida. Mas eu entrego a minha vida para Ti.
com dificuldades, com lutas, com problemas, com adversidades, com o pecado que habita dentro de mim, mas eu entrego a minha vida diante do oleiro, e eu permito que o Senhor faça conforme o Senhor quiser. A partir de hoje eu sou escravo de Cristo, não faço mais as minhas vontades, por mais que de vez em quando ela quer fazer, mas eu vou lutar, e eu vou viver algo melhor. E desde então, igreja, com lutas, com aflições, com dificuldades, porque Jesus em nenhum momento falou que seria fácil. Nós somos imitadores de Cristo e nós sabemos o que Cristo passou. Mas eu posso dizer para você, sem medo de errar, eu prefiro ser escravo do que estar no mundo. Como o profeta falou, se ficar na terra, se ficar na cidade, se fazer a vontade deste mundo aqui, vai morrer, ou de doença, ou de peste, ou de fome, alguma coisa vai acontecer. Agora, se você se entregar, você vai ter a tua vida restaurada. Se você se entregar, você vai ter a tua vida como despojo, como está escrito ali. Ou seja, você vai ter vida e vida em abundância. Igreja, e desde então eu me entreguei. Desde então eu consagrei a minha vida e luto contra as minhas vontades todos os dias. Estou com 21 anos, 22 anos de convertido. E todos os dias eu tenho que lutar, todos os dias eu tenho que falar não para o pecado, todos os dias eu tenho que batalhar, porque eu sou escravo de Cristo. Porque eu estou com o Senhor e não abro mão. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja. Amém, igreja. O Senhor falou contigo nessa noite. Tome posse, guarde essa palavra no teu coração. Amém? Grandes coisas o Senhor quer realizar na sua vida. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, Deus.